noite, amigos. Recebemos com muito prazer Mariana Vanderlei, que é diretora da Construtora Pernambuco. A Construtora Pernambuco é um dos orgulhos do nosso estado, é uma empresa realmente há muitos anos que tem uma presença marcante no mundo da construção de Pernambuco. Mariana, como é que nasceu a Pernambuco Construtora? Veja, a empresa nasceu de um sonho de dois contadores, que não eram nem da área imobiliária, nem da área de construção civil, através de uma oportunidade financeira. A empresa tem 56 anos, vai fazer 57 agora em 2023. E esses contadores tinham um sonho mesmo, essa questão de construir, de incorporar como uma oportunidade. E aí depois, por questão de saúde, por questão de objetivos de vida, eles quiseram deixar aí a empresa. Foi quando entrou o Eduardo, meu pai, para a Pernambuco Construtora, para fazer a parte de incorporação, a parte de construção, que é o que a gente mais conhece do nosso dia a dia, que são as edificações. E depois entrou o meu tio, Alexandre, para fazer a parte de obras públicas. Na época a gente fazia muita parte de pavimentação, terraplanagem, rodovias. E depois de uns 10, 15 anos, a gente decidiu não mais fazer obras públicas, mas continuar com essa área de construção civil, de obra pesada, que a gente chama, que é de empresa para empresa. Então, hoje, a empresa ela tem duas áreas de atuação. Quer dizer, duas não, a gente hoje tem 5 áreas de atuação. Mas a empresa começou com essas duas áreas, que seria a parte de incorporação, que é o que todo mundo conhece, que são as obras verticalizadas na edificação, e a parte industrial, nossa, é muito forte também, mas fica mais escondido, porque tem muita coisa em Suape, muita coisa em Goiânia, e não fica muito no radar das pessoas. Mas foi aí que a nossa empresa surgiu. Mas seu pai era da Petrobras. Da Petrobras, funcionário da Petrobras, trabalhava em plataforma de petróleo. É por isso que ele não pode ver uma lancha que fica doidinho, Deve ser, viu? Deve ser, porque imagina a pessoa passar 15 dias direto na plataforma de petróleo. E meu tio Alexandre também trabalhava em outra empresa. Ele era também funcionário de uma outra empresa da área de construção civil. Só que ele tem uma veia muito empreendedora, Meu pai, ele tem essa veia muito inquieta e empreendedora. Então, acho que ele com certeza enxergou uma grande oportunidade, ter ou uma carreira como funcionário público na Petrobras ou vir desenvolver essa empresa, que era bem pequenininha quando ele entrou, Era uma empresa... E hoje é grandona. Hoje é grande. Sim, e qual foi o primeiro empreendimento que foi feito? Qual foi o prédio? O primeiro empreendimento que a gente fez chama-se Monjolo, no Poço da Panela. E tá lá, o que eu acho mais incrível, João Alberto, é a gente passar lá e está impecável. Como é o nome? Monjolo, no Poço da Panela. Veja só como já era. E também, essa obra era uma obra que na época era de referência, que a empresa trabalhava com obras mais populares, que ainda era muito conhecida, Essa coisa do prédio caixão. Foi assim que a gente começou, fazendo essas obras de prédio caixão. Então, nosso primeiro edifício, assim, de referência, a gente fez o Impiedade também, que era assim, foi o primeiro empreendimento nosso com elevador, com 6 andares. Tipo assim, era uma coisa revolucionária. Revolucionária. Você colocar elevador e ter 6 andares para edificação verticalizada. E hoje, como é que você entrou na Pernambuco? Pequenininha? Olha, eu trabalho na Pernambuco Construtora desde que eu usava farda. Ia para a escola e depois da escola, de farda mesmo, eu ia trabalhar desde muito cedo. Acho que eu, com 9 anos, eu passava já minhas férias trabalhando na Pernambuco Construtora. E ganhava? Zero. Ganhava experiência. A experiência, ganhando experiência. E aí, minha história é engraçada na empresa, porque eu comecei a trabalhar oficialmente na empresa quando eu fui vestibular e passei na UPE. Eu estudava de noite e comecei a trabalhar de manhã na Pernambuco. Quando eu comecei a trabalhar na empresa, meu pai, assim, eu fui aquela coisa de sonho, empresa da família, estou estudando administração, vou ter um espaço na empresa. Primeiro dia de trabalho, meu pai disse, olha, minha filha, a empresa não precisa de você, viu?
Que elogio arretado, né? Massa, né? Massa. A empresa está muito bem. Veja, eu estou na empresa há 22 anos. Ela tem 56, ela já tinha 30 e tantos anos. Então, a empresa está muito bem, obrigada. Não precisamos de você agora. Se um dia você for importante, né? Se um dia, se você se fizer necessário, a empresa lhe contrata. Aí comecei como estagiária. Não tinha mesa para eu trabalhar, não tinha área para trabalhar, não tinha nada. Eu fui fuçar, fui conhecer, saber o que é uma nota promissória, que eu não sabia, né? Nota promissória, o que era uma correção, o que era juros, o que é inflação. Mas filha do dono, lhe respeitavam mais por ser filha do dono, não? Ou não? Ninguém ligava? Acho que eles tinham até se compadeceram comigo. Que se compadeceram, sim. Com esse elogio que fez na chegada, né? Eu acho que, ó, eu tô com pena dessa menina, que o pai, coitado, né? Vou cuidar dessa menina. E aí todo mundo me aceitou muito bem. Passei por todas as áreas da empresa aprendendo. E aí, quando eu comecei a estudar, assim, 1 ano de faculdade, 2 anos de faculdade, eu comecei a querer fazer algumas coisas na empresa. E aí meu pai não deixou e eu pedi demissão. Eu disse, então vou sair da empresa. Ele, tá certo. E aí eu passei Foi um estresse esse pedido de demissão? Foi não, foi fácil. Foi fácil, Fácil. Né? Eu quero espaço, não quero não tem não. Então tá bom, então eu quero demitir, tá certo. E aí foi maravilhoso. Meu pai é um ser humano extremamente evoluído, fora da curva. Ele tem uma visão, assim, fantástica. Assim, eu ganhei de presente essa minha demissão. Porque eu fui conhecer o mercado, fui trabalhar no mercado. Meu primeiro emprego foi na Petróleo Ipiranga, de vendedora de telemarketing, para vender óleo para para posto de gasolina. Você não veio para cá mentir, não, foi? Não, eu vim para cá falar a verdade. Vai dar certo. Eu era do Trabalhou no telemarketing? Da Petróleo Ipiranga. Sim. Quem vai nos assistir, que trabalhou comigo, vai saber que era. Eu tinha uma lista, tinha que ligar todo dia para vender óleo. Tem noção, João Alberto? Eu ia para posto de gasolina para fazer treinamento de troca de óleo, organizar a loja MPM. E trabalhei um tempão lá. Aí depois, queria conhecer mais coisas, pedi para sair. Fui trabalhar na BCP. Na época que era BCP, não era claro ainda. Fui ser estagiária da BCP para vender planos de celular corporativos. Já ralasse muito, não foi? Já ralei muito. Eu ia vender plano de celular no centro da cidade para ótica. Eu ia de ótica em ótica, batendo nas portas das óticas para vender plano de celular corporativo. E aí eu tive eu vou dizer essa palavra que todo mundo diz que é sorte, né? Mas eu tive a sorte, eu trabalhando muito assim, vendendo lá no centro da cidade, de bater na porta mesmo de uma empresa de cobrança. Era um andar todo, assim, nesses empresariais, desse lado de cá. E aí foi uma venda que eu fiz muito grande. E eu ganhei muito dinheiro. Na época era tipo assim, sei lá. Eu ganhava um salário, sei lá, de 1.000, vamos supor, e do nada eu ganhei 10. Foi um negócio assim. E aí rica. Rica. Eu fiquei rica, muito rica. Aí foi meu pai que disse, minha filha, você está ficando muito rica. Por que você não vem trabalhar com a gente agora? Agora, né? Ele é muito maravilhoso, sabido, especial. E aí foi quando eu voltei para a empresa, acho que uns 3 anos depois. E aí eu voltei para montar a área comercial e marketing da empresa, que a gente não tinha. Não tinha, era zero. Era ele que atendia o cliente, o corretor, sabe, o corretor que vendia, não tinha stand, não tinha marketing, não tinha relacionamento com o corretor. E aí, como eu tinha tido a sorte de ter ido para o mercado, aprender, ralar, entender como era que funciona a venda, eu pude trazer para Pernambuco isso. Então, acho que foi um ganho para a gente, né? Para mim e para a empresa. Aí, nesse dia, seu pai disse, agora eu preciso de você. Foi. Agora a empresa precisa, né? Mudou, né? Foi. Mudou, né? Foi. E eu cheia de din-din também, né? É. Aí, disse, filha, venha ganhar dinheiro aqui com a gente. Eu disse, então, pronto, agora eu vou. Mas aí, sempre, a sabedoria do meu pai deixou claro, sabe, João? Assim, acho que é isso que eu tenho como aprendizado. Ele sempre deixou claro de que eu nunca estaria lá porque eu sou filha dele. Nem eu, nem minha prima. Hoje somos 4 sócios, né? A empresa tem 4 sócios. Meu pai e o irmão e as 2 filhas mais velhas deles 2. É empate. Empate. Homem com as mulheres. Empate. Meu tio também só teve filha mulher. Meu pai teve 3 filhas mulheres e meu tio teve 3 filhas mulheres. Então,
ficou as mais velhas de cada um e eles dois. Então, ele teve muito essa sabedoria de deixar claro para a gente que a gente só estaria lá se a gente fosse bom, se fosse competente, se fosse trazer alguma coisa, benefício. Senão, cartão vermelho, era? Cartão vermelho. Então, assim, eu não sei nem se você pode falar, mas o pau comia mesmo, assim. O pau comia, né? O pau comia mesmo. Era na jugular, briga, assim, de se fizesse coisa errada, era esporro e tal. E a gente foi aprendendo. Ela, minha prima, Emanuele, ela cuida hoje da área financeira da empresa. Eu cuido da área comercial e marketing. Meu tio Alexandre, ele é responsável pelas nossas obras industriais, B2B, né, que a gente chama de contratação por outras empresas. E meu pai é responsável pelas obras de incorporação. Então, a gente entendeu que cada um podia transformar a sua responsabilidade e fazer a empresa crescer. Então, hoje a gente tem autonomia entre nós quatro e a responsabilidade O Paulo não canta mais, não é? Continua, bastante forte. Ainda continua, o Paulo canta. Bastante forte, pra você ter noção. Ontem, eu faço terapia de terça-feira. Aí cheguei na empresa ontem às 10. Meu pai chegou às 10h30. Meu pai chegou, meu carro não estava na garagem. Ele, você estava onde? Que não chegou na empresa essa hora, né? E aí, por quê? Porque confusão, porque briga, palco, porque eu vou levar um projeto e ele não aceita, tal. É por isso que dá certo. É por isso que dá certo. Por isso que dá certo. E hoje, onde é a Pernambuco Construtora? Hoje, nosso escritório é na Ilha do Leite. Hoje, nós somos um grupo econômico. Nós temos uma empresa, uma indústria de pré-fabricados, não é, que fica em Suape, chamado PDI. Ela fabrica lajes, vigas, né? Toda essa parte de pré-fabricados na PDI. A gente tem uma empresa de loteamento, que chama-se Terra Norte, de Carpina, Itapissuma. Nós temos uma empresa de frota. Nós temos hoje 200 máquinas na nossa frota própria. Temos uma empresa de construção popular, que é a Soft Empreendimentos, que a gente faz no antigo programa Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, né? Que seria o programa atual. E temos a parte de incorporação e obras industriais. Então, nós somos um grupo de 5 empresas, mas somos na Ilha do Leite, nosso escritório é na Ilha do Leite. E a gente atua nessas 5 áreas. E a gente entende, sabe, João Alberto, que hoje a empresa ela está onde ela está, com 56 anos, porque sempre ficou claro para a gente que a empresa ela é soberana sobre nós. Ela não está lá para atender a Mariana, né? Ela não está lá para atender meus anseios, minhas ambições pessoais. Ela está lá para ter a longevidade e para ser soberana sobre tudo o que a gente imagina. Então, é por isso que a gente cuida dessas 5 empresas com muito amor, muito carinho, muita dedicação. São filhos que a gente tem mesmo. Eu digo que, meu Deus do céu, eu tenho que todo dia trabalhar para alimentar nossos 1.200 funcionários. E todos nós pensamos assim, né? Ela existe não para a gente, ela existe para a sociedade, para o mercado, para os funcionários, para a economia. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando sobre a Pernambuco Construtora com Mariana Vanderlei. Vamos continuar conversando com Mariana Vanderlei, que é diretora da Pernambuco Construtora. E agora que a empresa precisou de você, finalmente, não precisava, você foi ganhar dinheiro lá fora, aí voltou rica e hoje o que é que você faz lá? Veja, minha responsabilidade hoje, ela vai desde a escolha do terreno. Eu participo da compra do terreno, da escolha. Então, qual é o meu papel hoje nessa área de terrenos? É saber para onde a cidade está andando, para onde vai o desenvolvimento econômico e social, para onde vão, o que está acontecendo para que a gente possa estar antenado na compra do terreno. Depois eu desenvolvo o produto, eu sou responsável por desenvolver o produto de acordo com aquele terreno, de acordo com a demanda daquela região. Então, a gente desenvolve o projeto, desenvolve o produto, se vai ser um quarto, se vai ser 2, se vai ser médio padrão, altíssimo padrão, se vai ser numa construção, né, mais simples. E depois que a gente desenvolve o empreendimento, desenvolve o projeto, a gente tem toda a parte de legalização do terreno, de aquisição, escritura,
compra do terreno e depois tem a parte comercial. O que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver toda a estratégia comercial, planejamento de marketing, equipe comercial, quem vai vender, preço, tabela de preço, custo, forma de pagamento, atrativo comercial. Então, eu consigo trabalhar desde o começo até a venda. E depois disso também tem a questão de área de relacionamento com o cliente. Como é que eu vou? Eu não posso só ser responsável hoje por vender e botar o cliente para dentro. Eu tenho que ser responsável por toda a jornada do cliente dentro da empresa. Porque, por exemplo, hoje você vai comprar um apartamento no lançamento, você vai passar aí pelo menos 3 anos se relacionando com a nossa empresa, só pagando sem receber seu produto. Então, aí eu tenho todo um trabalho de relacionamento com o cliente, todo um trabalho de criar comunidades, trabalho de criar vínculo afetivo com o cliente, que ele está comprando tijolo concreto, mas está comprando também o sonho da casa própria. Então, eu consigo hoje, a minha área é, desde comprar o terreno, desenvolver o empreendimento, estratégia comercial, vender, entregar e o cliente ficar satisfeito. Olha, tem novas exigências agora na construção civil, por exemplo, lugar para carregar carro elétrico, lugar para receber o pessoal que vai entregar a encomenda, vai entregar a comida, isso é importante? Isso. Existem 2 demandas, né, João Alberto? Existe uma demanda, questão legal mesmo, da legislação, que muda bastante. Questão, por exemplo, de acústica, sabe? Questão de tamanho de banheiro, questão de tamanho de área verde. Isso é uma parte legal que a gente tem que atender, é uma parte da legislação. E a outra parte são as necessidades da sociedade, né? As necessidades do dia a dia das pessoas. Então, hoje, por exemplo, a gente não consegue mais conceber um empreendimento que não tenha uma antecâmara, que não tenha um locker, que não tenha um quê? Locker. Chique, né? Chiquérrimo, meu filho. Olha, você precisa ver, ter reuniões com os arquitetos. Agora a gente tem paraciclo. Por quê? Para estacionamento de bicicleta. Não é lugar para guardar a bicicleta do morador. É porque o entregador está deixando a bicicleta dele no meio da rua. Então, a gente tem que ter lugar para a bicicleta parar e para os motoqueiros também, que estão deixando a moto no meio da rua. Então, isso a gente tem que estar antenado com o dia a dia das pessoas. Questão de segurança, aí tem que ter uma antecâmara para a pessoa esperar o Uber do lado de dentro, não tem que esperar o Uber na calçada. O trajeto, por exemplo, hoje a gente se preocupa também com os carros, vão entrar no empreendimento, não ficar esperando abrir o portão na rua, porque isso gera mais engarrafamento. E assalto? Assalto também. Então, que ele entre um pouco no prédio, edifício mesmo, para depois entrar no portão. Então, existem necessidades que a gente também tem que... Tamanho da garagem, porque tem umas que não é possível caber o carro, né? Sabe uma coisa que está assim, muito, a gente está cuidando muito, essa coisa de cozinha integrada. Eu sei que, né? Cozinha gourmet. Essa coisa da pandemia foi muito triste, muito pesada, mas ela trouxe muitas coisas boas para o convívio familiar. E a gente tem que estar antenado a isso. Eu não posso pegar o mesmo apartamento, o mesmo lançamento que eu fazia antes da pandemia, 3, 4 anos atrás, e fazer igual. Porque as necessidades são outras. As pessoas estão usando muito mais a sala do que o quarto. As pessoas estão cozinhando mais. Eu tenho que me preocupar com isso. Então, Home theater. Home theater total. Bacana, sala larga, varanda gourmet, varanda integrada com a cozinha, varanda tal. Quem nunca cozinhou está cozinhando. Home office também. Home office. O que é que a gente está fazendo para home office? Legal você falar. Embaixo do empreendimento, a gente está fazendo salas realmente assim, em condições de ter reuniões. Por quê? Porque muita gente trabalhando no home office não vai querer que a pessoa suba na sua casa, né? Vai querer na parte social. Então, você tem que ter salas fechadas, tem que ter mesa de atendimento. Outra coisa também que cresceu muito, questão de serviço doméstico para manicure, cabeleireiro, né? As pessoas estão buscando personal trainer. Então, a academia tem que estar bacana. O lugar, por exemplo, existem hoje aplicativos que fazem esse serviço de manicure, cabelo. A gente tinha muito essa coisa de fazer com a mesma pessoa, né? Mesmo salão. E isso tende a mudar. Só que você não pode, na sua casa todo dia, botar uma manicure diferente. Você tem que ter lá na área social, para que cada vez você possa receber uma pessoa diferente. Faz bife, como chamam, né? Quando erra, né? Vai fazer a manicure bife. vai fazer bife. Né? E a piscina? Piscina, o seguinte, é tipo número 1, básico, primordial. Piscina,
A gente roda, mas 3 coisas ainda são extremamente solicitadas: piscina, salão de festa e academia. Home office, desculpa, o office, né, o escritório é pedido, sim. O espaço gourmet embaixo, sim, para a turma receber os amigos. Só que se você tiver esses 3 bem equipados, já está bacana. Só que, por exemplo, a gente tem discussão, olha o nível assim, da discussão que a gente tem para cada empreendimento. A guarita vai ser na rua, elevada, ou a guarita vai ser dentro? Depende da rua, depende do fluxo, depende de tal. Por quê? Porque você quer se sentir seguro quando você vai chegar na sua casa. Tu estuda muito, né? Tem que estudar essas coisas todas. Eu estudo. Eu amo estudar. Eu estudo muito, muito, muito. E gosto de verdade. E outra coisa também, eu falo isso nas minhas redes sociais todo dia. Por quê? Conhecimento hoje está muito fácil. Conhecimento, antigamente, a gente tem que ler aqueles livros de Kotler, tem que ler aquele livro, não sei o quê, 1000 páginas. Hoje, eu vindo para cá, levei 40 minutos para chegar, foi 40 minutos de aula, de podcast, que eu estava escutando, sobre financiamento imobiliário. Né? Então, hoje, a comunicação, a informação está muito acessível. Então, a gente tem que se informar, todo mundo tem que se informar em qualquer atividade que faz. E eu gosto mesmo. E essa área da construção de casas populares, Minha Casa Minha Vida, você tem cuidado para que elas sejam bonitinhas? O que é que aconteceu com a gente quando a gente entrou nesse mercado de casas populares? Né? A gente conseguiu fazer o padrão de construção Pernambuco Construtora dentro do preço popular. Esse foi o desafio da gente. Porque para a gente não é concebível, eu vou assentar a cerâmica, eu vou assentar a cerâmica ruim, porque o apartamento é popular. Se eu já tenho um monte de certificações de qualidade, eu tenho um monte de ISOs, um monte de controle de qualidade, é porque o apartamento é popular. Eu vou colocar, por exemplo, vou assentar um balcão enxumbando a parede, que hoje em dia mais nem se enxuba, porque o apartamento é popular, eu não vou colocar as cantoneiras, que é de fácil acesso. Então, a gente teve uma excelente aceitação nos nossos empreendimentos populares, porque o cliente entendeu que ele tinha uma moradia digna, sabe? O nosso empreendimento em São Lourenço são 2.048 apartamentos. Você chega lá, ontem eu sigo eles no Instagram, você chega lá, vai ter aula, uma pessoa famosa, conhecida, que eu não sei quem é, vai ter aula de zumba no clube para os moradores. Tem aula de ginástica todo dia. Tem um clubezinho. Tem um clube. Com piscina. Tem clube com piscina, com salão para evento. É muito bacana. É uma moradia, assim, massa, sabe? A pessoa mora bem. Não é porque é popular que a pessoa vai morar, tem que morar ruim. A pessoa tem que morar digno, morar bem, morar legal. Não sei se você viu, recentemente o presidente Lula ia visitar um conjunto habitacional na Bahia, mas o ministro foi lá, era tão vagabundo, as portas tão caindo, que o presidente lá, eu não vou também. Então, manda ele visitar o Reserva São Lourenço. Reserva São Lourenço. Reserva São Lourenço. Aí ele vai ver o que é moradia digna. Digna, feliz, as pessoas são felizes, fazem ginástica na rua, fazem reforma no condomínio. É uma coisa assim, eu sigo eles, eu fico tão orgulhosa, assim. Poxa, que E a inadimplência feliz. é baixa? Para nós, o que acontece? A inadimplência, quem tem que dar o retorno sobre isso é a Caixa, porque ele não compra financiado a mim, tá? Ele compra financiado à Caixa. Para a Pernambuco Construtora, não existe essa figura, porque ele me paga um pedaço, me paga uma parte do apartamento e financia com a Caixa. Mas como é que a gente faz? Eu, como empresa, eu me sinto na obrigação de fazer a análise da renda do cliente. Eu não posso vender um apartamento que o cliente vai passar fome para pagar. Ou não pagar. Ou não pagar. Apartamento, casa própria, tem que ser uma coisa boa para a família, uma satisfação, tem que ser uma coisa de conquista, não um negócio que a pessoa vai se desesperar. Né? Se uma popular, por exemplo, existe apartamento de 100, 120, 150, 160, 170. Então, a gente também, como empresa, tem como obrigação de dizer, olha, seu cliente, se eu quero o de 170, o senhor vai ser mais feliz no de 140. Né? Porque o senhor vai conseguir pagar essa parcela que está dentro do seu orçamento. Cabe a gente também, como empresa, se responsabilizar também
pelo que o cliente está comprando, né? Ô Mariana, esses prédios que tem, Balneário Camboriú tem os prédios mais altos do Brasil. Esses prédios de 40, 50 andares, qual é a sua opinião sobre isso? O cara passa 2 horas de elevador para chegar. Veja, existe um tabu sobre essa coisa, né, de prédios altos, de Quanto mais alto, mais caro, né, não? Mais caro para construir, tá? Para construir é caríssimo. Só o que acontece? Se você, vamos lá, vamos fazer uma conta. Se você tem um terreno de 3.000 metros quadrados, vamos visualizar. Para a sociedade, para a urbanização, é melhor que eu construa ele na horizontal ou na vertical, certo? Então, a legislação do momento, ela vai fazer você aproveitar o máximo do terreno, certo? Ninguém vai ter um terreno e vai querer construir menos do que ele vale. Tanto a incorporadora como o dono quer potencializar o terreno. Então, vamos lá que ele possa construir 4 vezes o tamanho do terreno. Se um terreno de 5.000, eu posso construir 20.000 metros quadrados. Para a sociedade, para a urbanização, é melhor que ele seja na horizontal que ele seja na vertical. Questão de sol, ventilação, vista, é natural que ele seja na verticalização, porque eles vão virar aqueles paredões. Então, às vezes, a gente olha uma coisa assim que, a princípio, pode não ser legal, mas no médio e longo prazo, para a urbanização, é muito melhor que ele seja vertical do que ele seja na horizontal. Então, 40, 50 andares, ele é a potencialização máxima do terreno na melhor opção de construção. E qual é o prédio mais alto da Pernambuco Construtora? Tem quantos andares? 36. É pouquinho, eu tenho que fazer um de 60, 70. Senão tem que e ter você só heliponto. pensa grandona? Não, eu penso grandona de pouquinhos. De pouquinho, né? De pouquinhos. Penso grandona, mas não necessariamente num só, porque você vai investir toda a energia também da empresa, toda a energia do cliente num só empreendimento. Então, hoje, a gente tem um tamanho mínimo também que a gente trabalha, porque é muita energia, é muita dedicação para um terreno que seja pequeno e também tenha um faturamento pequeno e que é muito envolvimento. E também tem, não pode ser também grande demais, que também tenha muito risco para a nossa empresa. Né? Então, a gente tenta fazer esse equilíbrio. Está explicado porque é que doutor Eduardo Vanderlei só quer viver agora dentro de uma lancha, porque Mariana está cuidando da empresa melhor do que ele. Foi um show que você deu aqui. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Eu que agradeço. Obrigada.